Bom, pessoal, então começando a nossa aula de imunidade inata, vocês devem estar se perguntando, mas para que a gente precisa entender imunidade inata numa disciplina sobre imunização? Se imunização significa, justamente o objetivo da imunização é a gente treinar o sistema imune adaptativo para respostas futuras, né? Então, eu espero que ao final dessa aula vocês consigam elucidar por que a gente precisa estudar imunidade inata numa disciplina sobre imunização. Bom, então como a professora Imaculada já falou, a gente tem uma resposta imune inata que é mais rápida, né? Então ela dura de minutos após a infecção até uns dias, e depois disso a gente começa a ter resposta imune adaptativa, que dura alguns dias e pode durar semanas, e pode inclusive ficar crônica e durar anos, né? Então hoje a gente vai falar sobre imunidade inata, e aqui nesse gráfico eu mostrei para vocês as três principais coisas que a gente vai ver, os três principais componentes da imunidade inata, que são as barreiras epiteliais, as células que formam essa resposta e também os componentes solúveis que formam essa resposta. Bom, então, primeiramente falando sobre as barreiras físicas e químicas, né? Então aqui eu trouxe para vocês à direita, no canto superior, uma micrografia de eletrônica de varredura, que foi colorida artificialmente, né? Onde vocês podem ver, então, a pele, a pele humana, né? Então vocês veem aí de verde o tecido conjuntivo e de amarelo e rosa o tecido epitelial. E aí vocês veem então que essa é a primeira barreira que a gente tem na maior parte do nosso corpo, né, onde a gente não tem a mucosa, então a gente vai ter queratina, essas camadas de queratina, camadas de células epiteliais mortas, e essas são as primeiras barreiras contra qualquer micro-organismo no nosso corpo. Então, essa é a primeira barreira física que a gente tem. Além disso, a gente também tem uma barreira química, que a gente não enxerga nessa micrografia, obviamente, mas que são moléculas conhecidas como defensinas e catelicidinas, que são moléculas expressas, né, produzidas pelas células epiteliais, que são produzidas constitutivamente. Mas, quando você está com uma resposta imune acontecendo, na presença de organismos, você tem as células epiteliais expressando mais ainda essas proteínas. Essas proteínas, elas têm um efeito tóxico direto nos micro-organismos, então elas podem diretamente matar os micro-organismos que estão invadindo a sua pele, e também elas são pró-inflamatórias, então elas ajudam, em geral, a resposta que vai acontecer ali naquele local. Outra barreira química que a gente tem é a produção de mucos, né, nas regiões mucosas do corpo. Então, esse muco, ele é uma barreira física também, porque ele fisicamente carrega e leva embora micro-organismos, e também possui algumas proteínas existem também algumas proteínas nesse muco que promovem a morte de alguns patógenos. Então, essas são as barreiras físicas e químicas que a gente tem fazendo parte da resposta imune inata. Mas, se o micro-organismo conseguir passar essas barreiras, a gente vai ter uma outra resposta em seguida. E como a gente já falou anteriormente, essa resposta é rápida. Como que a gente desenvolveu, então, essa resposta imune rápida? Se a gente analisar evolutivamente, a gente vê que na natureza é muito comum encontrar o reconhecimento de padrões. Então, sempre que você quer uma resposta rápida, você pode utilizar essa habilidade de identificar padrões. Então, eu coloquei aqui para vocês exemplos desses animais e desse fungo, que mostram para a gente justamente esse reconhecimento de padrões. Quando a gente vê essas cores fortes misturadas dessa forma, imediatamente a gente identifica perigo. Então, eu não preciso ter tido um contato prévio com esses animais, eu não preciso me aproximar e estudar eles para ver se realmente eles são perigosos ou não. Imediatamente, quase, eu já vejo isso e saio correndo, certo? Então, é um reconhecimento de padrão que permite que a minha resposta a esses organismos seja rápida. Da mesma forma acontece na resposta imune inata. Então, você tem um reconhecimento de padrões que são associados a patógenos ou a dano celular. A gente vai ver melhor agora sobre esses padrões. Mas o que eu queria trazer para vocês antes disso é que, no caso desses animais e desse fungo que eu mostrei aqui, eu utilizo um sentido meu, que é a visão, para identificar esses padrões. E como que é no caso das células? As células enxergam, como que elas sabem que é um patógeno ou
ou não, que é uma coisa própria ou não, que é dano celular ou não. As células não têm sentidos, né? Então, como que elas fazem para identificar esses padrões? E aí, eu gostaria de lembrar vocês que tudo é química, né? Então, apesar da gente não se lembrar, e muitas vezes a gente fala, então a célula viu, identificou e foi para algum lugar. O que que isso significa na prática? Na prática, significa forças químicas que estão atuando naquele contexto e possibilitam que isso ocorra. Então, aqui eu trouxe para vocês só um screenshot, né, desse vídeo que chama The Inner Life of a Cell. Eu não sei se vocês já viram, ele tem uns 7 minutinhos e tá no YouTube. Eu recomendo muito que vocês vejam, porque ele traz pra gente uma claridade sobre como as coisas funcionam dentro de uma célula. Então, aqui vocês podem ver, deixa eu colocar o laser, aqui vocês podem ver isso aqui é o retículo endoplasmático, né? Essa aqui é a membrana, que é o citosol, e aqui é dentro do retículo. E aí vocês veem aqui um ribossomo e aqui um RNA sendo traduzido. Então, vocês podem ver que não existe espaço sobrando, digamos assim, dentro da célula, né? Então, tudo acontece justamente porque as moléculas estão quimicamente próximas umas das outras e assim a gente consegue fazer com que os processos ocorram, garanto que os processos ocorram, os processos que são, no fim das contas, químicos. Então, que tipo de processo químico vai acontecer para que essas células do sistema imune identifiquem coisas que são próprias e coisas que são não próprias? Então, vamos ver isso. Bom, basicamente, a gente tem os padrões moleculares de patógenos, que são os PAMPs, e os padrões moleculares de dano, que são os DUMPs, que está no próximo slide. Então, o que são esses PAMPs? Vamos lembrar, então, das grandes classes de biomoléculas que a gente tem no nosso organismo, né, em todos os organismos vivos, que são ácidos nucleicos, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, a gente precisa lembrar que existem também as vitaminas, mas no caso não existe nenhuma PAMP relacionada à vitamina. E a gente então precisa pensar, dentro dessas categorias, o que seria algo único de um micro-organismo invasor e o que seria algo que é comumente encontrado em células de mamíferos e nossas células também. Então, dentro de ácidos nucleicos, vamos pensar o que seria algo que a gente só encontra em vírus, por exemplo. Nem todos os vírus, mas alguns deles. Por exemplo, RNA de fita dupla. Então, existem formas das nossas células do sistema imune inato identificarem RNA de fita dupla e isso sinaliza para elas que esse organismo que está ali não é próprio, né? Não é humano, digamos assim. E isso sinaliza então para ela, opa, isso é um padrão molecular esquisito, é um padrão molecular associado a patógeno, assim como quando a gente olha para aquele fungo vermelho, certo? Então, além de RNA fita dupla, existem outras estruturas que identificam, que também não são comuns no nosso organismo, que são ilhas CPG não metiladas, por exemplo, outro caso de estrutura relacionada a ácidos nucleicos, mas também tem, por exemplo, no caso dos lipídios, LPS, que é um lipídio que é encontrado na superfície das bactérias. Dentro de carboidratos, oligosacarídeos com terminação em resíduo de manose, que também não é uma estrutura que é comum de se encontrar no nosso organismo. Então, por meio da identificação desses padrões, que são, digamos assim, esquisitos dentro do nosso corpo, o nosso sistema imune consegue enxergar o que é próprio e o que é não próprio, nosso sistema imune inato. Então, aqui tem uma tabelinha do ABAS, né, mostrando para vocês quais são, né, esses PAMPs mais comuns e em que tipos de micro-organismos eles se encontram. Bom, em relação aos DUMPs, né? Então, os DUMPs são os padrões moleculares associados ao dano. Então, não é associado a um patógeno, mas a um dano. Então, o que significa isso? Por exemplo, quando você tem danos estéreis. Ou seja, se uma pessoa recebe uma dose de radiação, ou é exposta a toxinas, ou queimaduras, ou falta alguma parte do organismo fica sem oxigênio,
Tudo isso, então, são danos estéreis que, obviamente, não vão gerar pumps, né? Porque os pumps, eles são associados a patógenos. Então, esses danos estéreis, eles vão promover a formação de DAMPs, que são os padrões moleculares associados ao dano, que nada mais são que moléculas próprias, que ou estão em um lugar que elas não deveriam estar, e isso é reconhecido. Então, por exemplo, se você tiver um pedaço de DNA fita dupla no citosol, fisiologicamente isso não deve acontecer. Então, provavelmente o que está acontecendo é que aquela célula foi lisada de alguma forma, está sofrendo algum processo de morte celular, e ela liberou o material nucleico para fora do núcleo. Então, isso se torna, esse pedaço de DNA no citosol se torna um dump, né? Então, o que mais que pode ser um dump? Por exemplo, chaperonas que são produzidas em situações de estresse celular. Então, no caso, isso é comum em células de câncer. Quando você tem, então, uma célula que está metabolicamente muito ativa e passa a produzir mais proteínas do que ela consegue enovelar, e o seu retículo endoplasmático fica sobrecarregado. E aí ela começa, então, a produzir mais chaperonas para tentar dar conta disso. E mesmo assim ela não consegue. Mas, de qualquer forma, essas chaperonas que são produzidas em resposta a esse acúmulo de proteínas não enoveladas, a esse estresse do retículo endoplasmático, isso também pode ser identificado e então também é um dump, né? Então existem várias coisas que acabam sinalizando para o organismo que existe algum dano acontecendo ali, o que é muito importante, porque senão a gente não teria uma resposta imune inata a, por exemplo, esses agravos. E a gente precisa da inflamação para que depois a gente tenha um reparo tecidual, a gente vai ver mais lá na frente. Então, lembrando que o nosso organismo reconhece tanto padrões moleculares associados a patógenos quanto associados ao dano. Tá bom, professora, mas você ainda não falou pra gente como que essas células enxergam, né, esses padrões. Então, primeiramente, quais são as células que têm essa capacidade? São as células que têm a capacidade de expressar esses receptores, que são estruturas proteicas, que identificam, então, tem uma associação química com esses pumps e dumps. Que células são essas? Então, basicamente, são os fagócitos, né, macrófagos e neutrófilos, assim como células dendríticas e células epiteliais, então primariamente essas células, mas também células de outros tecidos, algumas outras células de outros tecidos podem expressar esses receptores. E o que são então esses receptores que a gente chama de PRR, então Pattern Recognition Receptors, então receptores que reconhecem esses padrões. Então esses receptores, eles são de vários tipos, a gente vai ver no próximo slide, e eles podem identificar, então, essas estruturas. Bom, então aqui no próximo slide tem alguns desses receptores para vocês verem. Como vocês podem ver, a gente tem alguns receptores que são associados à membrana, né? Que é essa classificação clássica de receptor, mas também tem outros que são citosólicos. Então, por exemplo, os NRLs, os RLRs e os CDS. Então, esses receptores, eles se encontram no citosol, né, mas eles também são capazes de identificar pumps, são capazes de identificar pumps. Então, como que esses receptores, então, funcionam? Eles são, basicamente, estruturas proteicas que vão se ligar a esses pumps e dumps e vão promover uma resposta da célula. Então, é como se eles fossem os nossos olhos, quando a gente vê alguma coisa de perigo, e aí os nossos olhos vão enviar, essa imagem vai ser enviada ao nosso cérebro, que vai processar essa imagem e vai, por exemplo, fazer o seu músculo da perna se movimentar para você sair correndo. Então, você tem esse input que vai gerar um output. Vamos ver como é que isso acontece na célula? Ah, esqueci de comentar. Também existem outras moléculas, né, que não são receptores e que são capazes de identificar esses padrões. Então, são, por exemplo, as pentraxinas, as colectinas, as ficolinas e o complemento. Eu vou falar mais lá na frente sobre eles, tá? Mas é só para vocês já guardarem que essas moléculas, elas também são capazes de reconhecer esses padrões diferentes do nosso organismo. Bom, então esse esqueminha aqui é só para lembrar vocês de que esses receptores, eles podem estar
tanto na parte externa, né, na membrana da célula, identificando a parte externa, quanto dentro de endossomos, quanto no citosol. Então, qual que é a importância disso? É que a gente consegue, com esses receptores, então, identificar tanto micro-organismos invasores que estão do lado de fora e ainda não entraram na célula, mas também micro-organismos que estão dentro da nossa célula, como, por exemplo, vírus ou bactérias intracelulares, e também os dumps que são produzidos, por exemplo, numa situação de estresse de retículo endoplasmático, em que você tem um aumento das chaperonas. Então, isso tudo tem que ser identificado dentro da célula. Então, a gente tem que ter esses receptores em vários lugares distribuídos na célula para fazer um reconhecimento, né, para cobrir uma grande base do reconhecimento. Lembrando, então, que micro-organismos que são reconhecidos por esses pumps, por esses receptores, eles podem ser tanto o mesmo micro-organismo ser reconhecido por vários desses receptores, né? Tanto quanto um mesmo receptor identificar vários micro-organismos. Então, por que isso? Porque eles não são específicos, né? Essa é a grande característica da resposta imune inata, em comparação com a resposta imune adaptativa, que é específica. Então, você vai ter um linfócito, por exemplo, na resposta imune adaptativa, reconhecendo um pedacinho específico de um micro-organismo específico, certo? Enquanto que aqui na resposta imune inata, você tem, por exemplo, os Toll-like receptors, que reconhecem qualquer, por exemplo, um tipo de Toll-like receptor que vai identificar qualquer bactéria que tenha LPS na sua superfície. E também uma mesma bactéria que tem LPS na sua superfície pode ter uma outra estrutura que é identificada por um outro Toll-like receptor ou por um outro receptor de reconhecimento de padrões. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver justamente isso. Por exemplo, aqui a gente tem esse macrófago com esse Toll-like receptor, reconhecendo vários micro-organismos diferentes. E aqui nessa segunda parte, a gente tem o mesmo micro-organismo, que tem várias estruturas diferentes, sendo reconhecidas por receptores diferentes. Lembrando também, então, que esses receptores, eles não variam de célula para célula, né? Então, numa mesma linhagem de células, você vai ter os mesmos receptores, diferentemente, novamente, dos linfócitos. Cada linfócito vai ter um receptor de reconhecimento, um TLR diferente. E mas mesmo assim, mesmo sem essa especificidade, esses receptores são capazes de diferenciar o que é próprio do que é não próprio, que é para isso que eles servem. Bom, tudo bem, mas eu expliquei para vocês, então, como que como que as células, digamos assim, enxergam o perigo, que é por meio desses receptores, mas como que isso vira uma resposta efetiva dentro da célula? Então, isso acontece por meio da transdução de sinal. Transdução de sinal nada mais é do que você ter uma molécula que sinaliza alguma coisa, então no caso, vamos supor, um LPS de uma bactéria, que é identificado por um receptor, então no caso um Toll-like receptor, que vai levar uma cascata de eventos dentro da célula que vai levar a uma resposta celular. Por exemplo, uma cascata de fosforilação que vai levar a entrada de um fator de transcrição dentro do núcleo, que vai se ligar a um pedaço do DNA onde tem o gene que você quer produzir. E aí, por exemplo, vamos supor, produção de uma interleucina que vai gerar uma ação pró-inflamatória, por exemplo. Então, assim você tem um sinal de fora da célula gerando uma ação da célula. Então, por enquanto, a gente viu aqui o receptor. E como que acontece essa transdução de sinal? Bom, essa parte aqui, vocês vão ver mais lá na frente, que ela pode ser bem complicada e ela depende de várias etapas, né? Claro que o objetivo aqui nesse curso não é saber todas essas etapas, quais são todos esses intermediários, mas é importante que vocês tenham essa noção de que, até eu acho assim, para vocês não se desesperarem muito quando vocês verem as figuras, de que essas coisas acontecem de uma forma química. Então, não é assim, a célula viu e aí ela foi para um lugar, né? O que fez ela ir para aquele lugar? Então, é importante vocês pensarem assim para ir desenvolvendo justamente esse raciocínio de como que as coisas acontecem dentro do nosso organismo.